Nosso cérebro é um filtro da realidade e esses médiuns relatam perceber coisas que outras pessoas não estão percebendo. Então talvez esse cérebro seja um pouco mais poroso, capte aspectos da realidade que outras pessoas não percebem. Nessa pesquisa nós procuramos investigar que genes estariam ligados à experiência mediúnica. Com isso, analisamos o exoma, que é o conjunto total de genes que expressam proteínas dentro do corpo humano. Então nós comparamos o exoma completo de 52 médiuns e comparamos com seus parentes de primeiro grau não médiuns. E nós encontramos que 33 genes estavam alterados em pelo menos 1/3 dos médiuns e nenhum de seus familiares de primeiro grau não médiuns. E desses 33 genes, alguns deles estavam presentes em 90% dos médiuns e em nenhum dos seus familiares, sugerindo fortemente que esses genes com alterações específicas estão relacionados com a experiência mediúnica. É mais complexo, por isso o professor Trigueiro, um dos caras mais especializados que eu conheço, vai explicar para a gente, né, traduzir, porque ele me deu uma aula lá na redação para a gente entender. Claro que a gente ouviu um dos pesquisadores, né, Trigueiro, mas vamos traduzir mais para quem está em casa do que a gente está falando. É uma pesquisa acadêmica que seguiu a metodologia científica a partir do trabalho de pesquisadores renomados, com pedigree acadêmico top da Universidade de São Paulo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, onde o doutor Alexander Moreira, que nós ouvimos há pouco, é uma autoridade no assunto, reconhecida no Brasil e no exterior. É complexo. Pesquisa genética tem singularidades que eu teria até dificuldade de traduzir fielmente. Então já vou aqui destacar o que me chamou mais atenção. Essa pesquisa pegou, como o doutor Alexander disse, procurou comparar 54 médiuns que trabalham voluntariamente há pelo menos 10 anos em centros espíritas kardecistas ou terreiros de Umbanda e são reconhecidos em suas comunidades como pessoas que possuem esse talento do sensitivo, com vidência, escutando vozes de espíritos que se comunicam ou através da psicografia. E esses 54 médiuns também passaram por um rigoroso teste para a aferição de eventual psicopatologia, alguma patologia de ordem mental, porque existem patologias de ordem mental que determinam delírios, visões. Então, todos eles são absolutamente saudáveis, lúcidos. E tivemos parentes de primeiro grau desses médiuns, tendo, portanto, a comparação do código genético. Então, como o doutor Alexander explicou bem melhor, eu vou tentar aqui traduzir no nosso linguajar não técnico, o que se verificou foi a presença de genes nos médiuns que não estão assinalados nos não médiuns parentes de primeiro grau. E é a primeira vez no mundo que se faz uma pesquisa em que se avalia o exoma completo, essa ampla avaliação genética de um grande grupo de pessoas que possuem experiências espirituais muito características, como a experiência mediúnica. E isso nos permite entender o que tem no corpo dessas pessoas para gerar esse tipo de percepção. Uma das hipóteses é que os médiuns tem uma percepção um pouco mais ampliada. O nosso cérebro é um filtro da realidade. E esses médiuns relatam perceber coisas que outras pessoas não estão percebendo. Então talvez esse cérebro seja um pouco mais poroso, capte aspectos da realidade que outras pessoas não percebem. Mas um dado muito importante, nós também publicamos um outro artigo com essa mesma amostra de médiuns, comparando com seus familiares, investigando a saúde mental. E foi mostrado que esses médiuns têm uma boa saúde mental igual à de seus parentes de primeiro grau, inclusive até melhores níveis de qualidade de vida, reforçando um achado que já é bem consistente, que as experiências espirituais, de um modo geral, estão associadas à boa saúde mental e não são demonstração de doença mental ou de uma psicose. Tem havido um crescente interesse no estudo neurocientífico das experiências espirituais. São experiências humanas universais
que ocorrem desde que o ser humano está sobre a Terra em todas as culturas. Sempre há experiências de contato com entidades espirituais, relatos de contatos com o divino, de experiência fora do corpo, etc. Inclusive, saiu recentemente um artigo, uma das principais revistas científicas do mundo, a Nature, chamando os neurocientistas a investigarem, a entenderem melhor essa experiência humana. Hoje em dia nós sabemos que as experiências espirituais são muito frequentes na população, de um modo geral não estão ligados à doença mental, ao contrário, estão ligados com aspectos positivos de saúde, e há uma tentativa agora de entender melhor a natureza dessa experiência, o impacto que tem sobre o indivíduo, que características do cérebro ou genética permitem o corpo humano ter este tipo de experiência. Isso não significa que a experiência seja apenas um produto do cérebro do corpo humano, mas que este cérebro e este corpo permite essa percepção que os indivíduos possuem. E uma das metas no futuro agora, porque nós descrevemos pela primeira vez essas funções para estes genes. A próxima etapa agora é replicar este achado em outras amostras de pessoas tendo outros tipos de experiências espirituais ou mesmo experiências mediúnicas. Também vamos comparar se esses genes estão presentes, se alguns deles estão presentes em algum outro tipo de transtorno mental. Então é muito importante que nosso grupo e outros grupos de pesquisadores no Brasil e no mundo busquem testar se realmente encontram essas alterações desses genes em pessoas que têm experiências espirituais.